Marcos capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus retornou a Cafarnaum. A notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde Jesus estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto Jesus anunciava a palavra, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava, e em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele, e ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isto é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas no seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pega a sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico: levante-se, pega a sua maca e leve para a sua casa. O homem se levantou num salto, pegou sua maca, saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, dizendo, exclamando: nunca vimos nada igual. O que Deus quer fazer na sua casa é isso: nunca vimos nada igual. Amém. A frase que marca para mim no texto sagrado é: Jesus estava em casa. Você pode dizer comigo: em casa? Se alguém te liga e diz assim: onde é que você está? Eu estou numa casa. Qual a pergunta? Em qual casa? Agora, se alguém te liga e você diz: eu estou em casa, isso significa o quê? É lá que você mora. Jesus escolheu esta casa para morar. Ele não é dono da casa. O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, então ele não é dono desta casa. Na verdade, esta casa é numa cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum fica ao lado de Tiberíades. Começou? Batman. Cafarnaum fica ao lado de Tiberíades, próximo a Genezaré, perto de Tábega, ao lado do Monte das Bem-aventuranças, perto de um lago chamado Lago da Galileia, ou Mar da Galileia, de água doce, que tem 15 quilômetros de largura por 30 de comprimento. Pastor, por que o senhor está falando isso? Para te lembrar, você já sabe isso de cor, só estou refrescando sua memória. Jesus escolheu Cafarnaum porque geograficamente era melhor para a missão dele. Jesus não quis morar em Jerusalém, perto do templo, ele não quis morar na Judéia, ele foi para Galileia, e tanto é que a maioria das histórias na Bíblia aconteceram na Galileia, e essa história específica foi em Cafarnaum. Então, Jesus não é o dono desta casa, mas ele mora nesta casa. Esta casa é de Pedro, e alguns estudiosos acreditam que o fato da sogra dele ter sido curada lá dentro, provavelmente era uma casa em que ela também morava, ou seja, Pedro morava na casa da sua sogra. Dos 12 apóstolos, Pedro é o mais crente. Ele mora com a sogra e levou todos os amigos para morar lá também. Porque Jesus não anda sozinho. O problema não é Jesus, é o fã-clube, tem sempre gente com ele. Onde Jesus está, tem Pedro, tem gente arrancando a orelha. Onde Jesus está, tem Judas, tem Judas. E não tem como. Sempre tem alguém na mesa, sentado junto, e que não tem o mesmo propósito. Mas estava ali. Pastor, o senhor vai começar falando mal de sogra? Não posso. Eu vi o pastor José uma vez dizer algo incrível. Quem fala mal da sogra, cospe no ventre que gerou o maior presente da sua vida. Então você não pode falar mal da sogra. Não pode. O máximo que você vai fazer é orar por ela. Senhor, recolhe a tua serva, Senhor. Até porque orar não é pecado. Jesus está em Cafarnaum, fizeram um buraco no telhado, desceram um paralítico e Jesus o curou e foi sobrenatural. Todo mundo ficou dando glória a Deus, e aí, quando ele foi embora, disseram: a gente nunca viu nada como isso aqui.
Sabe, Jesus está nessa casa, ele mora nela, e quais são as características de uma casa que Jesus mora nela? Quais as características de um casamento, de uma família, que Jesus decide estar lá, morar lá? Ele faz parte daquele ambiente, ele não está visitando. Marcos, o evangelista, ele escreve aos Romanos. Então, a escrita de Marcos, você vai perceber que é um livro menor, e é um livro onde Jesus é objetivo, rápido, ele tem pressa. E entrando Jesus, saindo Jesus, chegando Jesus, você vai ver que Marcos, ele intencionalmente fala Jesus com pressa. Mas aqui no texto, Jesus não está passando, não está visitando, ele está em casa, parado. E descobriram que ele estava lá, a casa encheu, e acontece essa história. Então, o que acontece numa casa, ou numa família, que Jesus decide estar lá? Se eu perguntasse aqui hoje, Jesus está na sua casa, o que você ia falar? Amém, é lógico. Não está lá não. Lógico, amém. A gente tem um evangeliquez, aí vaso, manto, mistério. O que a gente sabe é coisa de evangélico. Então, você vai dizer, Jesus está na sua casa, amém, está lá, amém. Então, eu não vou perguntar se ele está lá. Eu vou te fazer outra pergunta. Se eu colocar câmeras escondidas na sua casa, eu vou encontrar Jesus lá? Não responde, não. Ué, pastor, como? Sentado na mesa da cozinha? Não, nas palavras que vocês falam sentados na mesa da cozinha. Porque o que me revela alguém cheio do Espírito Santo não é falar em línguas da igreja, é como eu uso a minha língua na minha casa. Eu posso ser um poeta no púlpito e um coveiro em casa. Pastor, como é que o senhor vai ver Jesus na minha casa? No vídeo. Sabe aquele vídeo que passa na hora da relação íntima do casal? Pois é, naquela hora. Ou você acha que ele permanece num ambiente se manifestando onde as janelas abertas não são para o céu. Por isso que eu te falei de câmeras escondidas. Até porque eu não posso nem te fazer uma visita, porque quando você recebe... Como é que a gente recebe visita, gente? Como é que a gente recebe visita? O cachorro é amarrado, os meninos é treinado, aparece uns pratos na mesa, quadrado, descanso de talher. Seu marido nunca viu aquilo. Ele está tão acostumado com um copo de requeijão, que quando ele vê uma taça, ele faz igual o Goiás, fala... Um dia eu fui jantar numa casa, o banheiro estava tão limpo, que eu falei, gente, traz o prato, eu vou comer aqui, cheiroso. Eu fiquei imaginando, que quem é de família aqui, você sabe que não é assim o banheiro da gente. Tem dia que quando você sai do banheiro tem que colocar uma placa desenhada uma caveira, porque nem você volta lá. Você é louco, não compensa. Você nem quer ir lá, não dá. A gente disfarça muito bem. Uma coisa que a gente consegue mostrar para os de fora é reputação. É a única palavra que não existe no dicionário da família. Porque reputação você faz para os de fora. Não dá para eu guardar minha reputação para os meus filhos, para minha esposa. Não tem como. A gente disfarça bem, né? Eu sempre falo para minha esposa, meu bem, você tem que aconselhar as meninas, porque, elas querem um homem que seja... Deixa eu abrir um parênteses aqui, meu Deus. Eu vou falar. Meu cérebro não para, vamos lá. Já vou entrar no texto. Fica, ele vai pegar, ele vai fazer... Não. Vou... Chato, Gorinho entra ali no texto, calma. Os teólogos de plantão. Eu não vou fazer aqui uma exegese do texto, até porque eu não tenho a mínima ideia do que é exegese. Mas eu vou falar algumas lições do texto. Calma, Calabreso, calma! É didática, eu tenho 10 minutos para chamar a sua atenção. Calma. Povo chato, está pensando. O pai me revelou, me deu até o nome. Eu falo para ela, meu bem, deixa eu te falar uma coisa. As meninas querem um homem que seja inteligente, bonito, educado, não educado, que tenha uma boa condição financeira,
O cara tem que ser, ele tem que ser carismático, ele tem que ser alegre, ele tem que ser amoroso, ele tem que ser gentil. Eu falei, esse cara, ele está atrás de outro cara. É muito difícil você colocar na mesma frase homem bonito, inteligente. É difícil, né? Ou ele é bonito, ou ele é inteligente, ou ele é educado. Então, sim, a régua está muito alta. Diminui, irmão. Dá uma olhada do seu lado, você vai ver que você tem que baixar a régua. Bem mesmo, assim. Aí eu fui visitar um casal. Casal, por sinal, muito bonito. Eu conhecia só a esposa, eu não conhecia o marido. E fomos para lá porque nós conheceríamos o marido naquele dia. Aí eu sentei no sofá com a minha esposa, a mulher veio, nos recebeu, falou, vou lá na cozinha para a gente terminar lá uma coisinha que a gente está fazendo para vocês e tal, um espelho aqui de frente, eu vendo a minha esposa, a gente conversando, e aí de repente o marido dela saiu do fundo e veio para a cozinha servir a mulher. Ele não tinha vindo falar comigo, mas daqui eu estou vendo ele lá no fundo. Pensa numa educação, um gentleman, ele era tão educado, que eu estava ficando com raiva dele. Não pode? É uma referência horrível. Minha esposa está aqui, querido, vendo. E ele lá e tudo e tal. E para piorar, lindo. Pensa num homem gostoso. Pensa. Os braços, bíceps, tríceps, eu de frente ao espelho, pânceps. Aquele tipo de cara que você não pode ficar perto. E o homem, aí eu fiquei pensando, falei, já sei, a hora que ele chegar, eu imponho a voz. Porque é um cara bonito, educado. Não, irmão, olha isso, eu tava com ódio, eu falei, ele não pode existir, não podia ter vindo, o que eu estou fazendo aqui? Eu trouxe a minha mulher para cá. Eu falei, ele deve chegar aqui e falar, Pai do Senhor. Aí eu entro. Ele saiu da cozinha, pegou o corredor, irmão, ele não anda, ele flutuava. I believe I can fly. Todo Nicolas Cage dizia. De lá eu sentado pensando, gente, que show da Xuxa é esse? Aí, quando ele chegou na sala, ele disse, graça e paz. Eu pensei, Satanás é você? A visita era para durar 1 hora, com 15 minutos eu encerrei o assunto. Entrei no carro e eu calado. Daí a pouco a minha mulher, a Souza, falou assim, tá vendo? Eu sabia. Dois meses depois, o casal estava sentado no meu gabinete, tratando divórcio. A sua avó já te disse uma vez que nem tudo que reluz é ouro. Sabe? Esta é uma geração editada, não é? É uma geração que vive de aparências, não é? É triste isso, não é? Sabe? E nós estamos entrando nesta vibe de comparação. Grave isso, a comparação é a mãe da frustração. Nós comparamos o nosso pior com o melhor de alguém. Eu comparo a minha essência com a aparência de alguém. Você sabe por que a grama do vizinho é mais verde? Ela é sintética. A sua, ela é de verdade. Então se não regar, ela fica suja. Se você não regar, ela seca. E às vezes para crescer tem que pôr adubo, fede. Mas é vida real.
Se a gente começar a parar de olhar e se comparar, porque essa geração é tão editada, tão editada, tão editada, que uma irmã chegou lá na igreja e falou: pastor, eu falei com o senhor hoje mais cedo no Instagram. Olhei nela e disse: você não. Não foi você que falou. Eu fiquei pensando: irmã, se você se perder, a polícia não te acha. Pela foto? Pela foto não. Pela foto não acha. Não. Vocês têm que ajudar a gente. Essa é uma geração de aparência, né? O povo faz até demonização facial, faz. Tem uma irmã da nossa igreja que ela esticou tanto, que quando ela chora, escorre na nuca. Quando ela ri, o umbigo dela faz assim, ó. Mas não é interessante que você olha uma família e acha que Jesus está lá? Você olha um casamento e acha que ele é perfeito? Aliás, estão romantizando até o divórcio. Põe uma foto preto e branco e diz: a gente se ama, a gente se respeita, a gente se curte, a gente se gosta, nós temos não sei o quê. Fala tanta coisa boa, diz, mas encerrou. Não existe divórcio assim. Você sabe que não é assim. Aqui tem gente que está no segundo casamento, talvez no terceiro. Você sabe que não é assim. É vida editada. A gente tem que parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro, para dentro. É por isso que eu estou te perguntando: como é que está a relação da sua casa, do seu casamento com esse Jesus? Olhando para esse texto sagrado, algumas lições vêm aos meus olhos sempre que eu leio. Coisas que eu aprendi ao longo da vida, aprendi com o pastor Josué, com os pregadores. Mas a Bíblia diz que Jesus estava dentro de uma casa ensinando. Você nunca vai ver assim: Jesus foi ali para curar, e Jesus levantou-se para curar. Não, sempre que Jesus está parado com a multidão, o que ele está fazendo? Ensinando, está cumprindo sua missão. E enquanto ele cumpre o seu propósito principal, que é ensinar a mensagem do reino, ele também realiza milagres, ele faz as coisas que estão inerentes àquilo que ele carrega. Então a Bíblia diz que Jesus estava ensinando a palavra. Está cheio de gente sentado. Se você parar para prestar atenção, então nesse ambiente tem um livro sendo ensinado, o mestre dos mestres está com a palavra e tem alunos sentados. Qual é o lugar onde é que tem professor, mestre, aluno, ensino, livro, texto? Onde é que tem isso? Então uma casa que Jesus mora nela, ela é uma escola. A família é a primeira ponte que Deus coloca entre você e a sociedade. Nós, pais, somos a primeira cartilha que os filhos vão ler. Então, nossa casa, ela é uma escola. Valores, crenças, podem ser crenças limitantes ou crenças que te fizeram chegar até aqui, são boas ou ruins, mas não tem como. O caráter é gerado no ventre da família. Não nasce um corrupto em Brasília, um corrupto nasce em casa. Filhos não se perdem fora de casa, eles se perdem dentro de casa. Então quando você vê uma criança, que geralmente a criança, ela é termômetro de um relacionamento. Quando você vê uma criança que xinga, que morde, que briga, que bate, ela não é o problema, ela é reflexo de uma imagem que ela viu. Eu estou dizendo de uma criança que não tem nenhum tipo de espectro. Uma criança normal. Ela só é reflexo daquilo que ela está vendo do ambiente. A Bíblia diz que filhos são como flechas. Então nós, além de prepará-los, nós precisamos dar destino, lançá-los. É na educação dos filhos que eu conheço a educação dos pais. Tem um provérbio árabe que diz que se o pai é um alho e a mãe uma cebola, imagina o cheiro desses meninos. É na educação dos filhos que você conhece a educação dos pais. Sabe, os ouvidos do seu filho podem estar fechados ao conselho, mas os olhos estão abertos ao exemplo. Eles estão de olho em nós. Nós somos a primeira e maior referência que eles têm.
numa geração que sexualiza crianças, que adultiza crianças, com ideologias horríveis. Nós estamos vivendo talvez um dos piores momentos da nação com relação aos nossos filhos. Ou nós nos posicionamos, ou nós assumimos o papel de educadores, de pais, de sacerdote e de líder, ou vão roubar nossas crianças. Um grama de exemplo pesa mais que uma tonelada de palavras. Eu morei em Londres 3 anos. Meus filhos estudavam numa escola cristã protestante. Cristã protestante. Cristã protestante. Toda quarta-feira meus filhos tinham aula de cristianismo. E uma vez por mês, na sexta, tinha culto. Então, era a melhor escola da região. Uma escola pública, mas era a melhor da região. Então, uma escola cristã. Tinha lá o capelão, lá tinha culto, ensino sobre cristianismo, livros ensinando sobre o cristianismo, e pasmem-se os senhores, 80% dos alunos eram muçulmanos. Por que o muçulmano pega uma criança e coloca numa escola confessional? Ele não quer saber qual que é a confissão da escola, ele só quer saber se ela é boa, para ele tanto faz. Os filhos dos muçulmanos entram nessa escola cristã aos 6 anos de idade e sai aos 16. São 10 anos ouvindo de cristianismo, são 10 anos passando tempo integral na escola. Depois de 10 anos ouvindo sobre Cristo e cristianismo, eles entram muçulmanos e eles saem muçulmanos. Alguém tem coragem de me dizer o porquê? Por causa dos pais. Você quer ver uma coisa? O tanto que a cultura para eles é forte. A primeira vez que eu fui comprar um uniforme para os meus filhos, uma escola cristã, quando eu entrei nos uniformes femininos, tinha o jihad. Já viu o que as meninas colocam na cabeça? Você está entendendo que no uniforme da escola tem o lenço das muçulmanas, uma escola cristã. Você sabe qual que é a comida da escola? A comida da escola é halal. Meus filhos não conseguiam comer porque é a comida que eles comem. Eles pegaram uma cultura lá do Oriente e enfiaram dentro de uma escola cristã. E assim, e com pressão. Filho de crente às vezes vai para a universidade. Com 6 meses está falando todes. Gravando vídeo, dá-me um grã. Dá-me um grã? O quê? Uma casa que tem Jesus é uma escola. Se você soubesse o poder que você tem, a influência que você tem sobre os seus filhos. Seus filhos não nasceram para o inferno. Eles nasceram para ter o nome escrito no livro da vida. Nossos filhos não nasceram para ficar escravos. Eu não gerei escravo, eu gerei promessas. Nossos filhos são promessas de Deus e eles vão marcar esta geração. O inferno não vai tomar, a ideologia não vai pegar, a homossexualidade não vai dominar. Eles não serão controlados pela agenda desta geração, serão controlados pelo Espírito Santo de Deus. Serão prósperos, abençoados e vão frutificar para a glória do Senhor. Talvez você esteja pensando, mas eu não tive uma boa referência dos meus pais. Minha mãe conheceu meu pai na cadeia. Meus filhos me conheceram no altar. Eu passei a minha adolescência inteira ouvindo os meus pais brigarem. Meu pai falando alto, brigando. Minha mãe aos berros, e eu no colo de um, no colo de outro. Eu passei minha adolescência vendo com os meus olhos meu pai bebendo e fumando. Eu não sei que gosto tem um cigarro e nunca tomei uma cerveja. Tenho 3 filhos que nunca me viram levantar a voz para a mãe, porque eu não preciso repetir os padrões que eu recebi se eu tenho novos padrões.
É você que escolhe a matéria que você vai colocar dentro da sua casa. É você que escolhe o que vai ser estudado nessa escola. Mais importante do que quem foram os seus pais é quem são os pais dos seus filhos. Segundo, primeiro, uma casa que Jesus está é uma escola. Segundo, a Bíblia diz que um homem foi curado. Sim ou não? Não foi curado? Foi curado. A Bíblia diz que ele desceu com uma maca. É uma esteira enrolada assim, uma maca. E a Bíblia diz que tinha 4 homens para ajudá-lo. Eu quero chamar esses 4 aí de os socorristas. Eles são os funcionários do SAMU. Quer dizer que o médico do médico está na casa. Quer dizer que teve cura de um enfermo carregando uma maca, trazido por 4 enfermeiros. Se tem socorrista, se tem médico, se tem cura, se tem maca, uma casa que tem Jesus é um hospital. E eu não estou falando de cura para nossas enfermidades físicas, eu estou falando de cura para a alma. Sabe, o lugar de cura principal para nós deveria ser a nossa casa, a nossa família. Mas infelizmente a família é o único exército capaz de matar um soldado ferido. Deveria ser em casa que nós iríamos receber cura em palavras e atitudes, em gestos, em cola, em proteção. Eu costumo dizer que casamento às vezes é trocar o elogio de muitos pela crítica de um só. Porque quando você é solteiro, todo mundo te elogia, você casa e só recebe críticas, sabe? Palavras que ferem. Eu falei hoje à tarde sobre comunicação. Ninguém morre com indigestão ao engolir uma palavra que não deveria ser dita. Nós falamos, escute o que eu vou lhe dizer. Um sorriso substitui 1000 palavras. Mas às vezes uma palavra mata 1000 sorrisos. Para eu ofender uma mulher aqui dentro, talvez eu gaste 15 minutos, 20 minutos até eu encontrar no coração dela algo que a afete. Para ofender a minha esposa, basta um silêncio, um olhar, uma palavra, porque com o passar do tempo vamos nos tornando vulneráveis. Estavam nus e não se envergonhavam. E a gente não segura. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente não consegue entender o tempo de Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, que é um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para isso, há tempo para aquilo. Aí no verso 7, ele diz assim: há um tempo de falar e há um tempo de calar. E às vezes é hora que nós precisamos colocar na mesa com maturidade palavras saudáveis, e aí a gente se cala. Às vezes está na hora de nós nos calarmos quando a euforia chega, quando tudo explode, e aí em vez de calar a gente fala. O peso de algumas palavras me faz amar a leveza do silêncio. Se você hoje não sair daqui decidido a tirar o lixo da sua casa, chegará um dia que você vai tentar tirar a sua casa do lixo. Hoje à tarde eu falava um pouco sobre temperamento. A gente não consegue se controlar. Eu sou sanguíneo. Eu falo mesmo, às vezes eu falo, e aí eu empolgo. Eu não sou sanguíneo, eu sou hemorrágico. Eu falo. Minha mulher é fleumática, mas ela também é colérica. Ainda bem que eu não sou colérico. Você sabe que 2 coléricos não pode casar. Porque nunca vai ter divórcio, vai ter assassinato, então não dá. Então eu já errei muito, eu queria que a minha casa fosse um hospital, mas quantas vezes eu errei por falar demais, e ela por falar de menos. Eu me lembro na minha adolescência, eu fiz a 8ª série 3 vezes. Tudo que eu faço é bem feito. Aí... cheguei em casa com meu boletim e disse: mãe, que cor é o amor? Ela disse: vermelho. Eu falei: está aqui meu boletim, eu te amo. Aí ela falou algumas coisas. Mãe é mãe. Meu pai chegou. Meu pai é um homem que não teve oportunidade de estudar muito, um homem que foi abandonado pelo pai dele, quando meu avô arrumou um amante, deixou-lo ainda criança,
com muitas feridas, muitas marcas. E talvez com medo de que eu me perdesse, então ele não sabia como agir. Meu pai colocou meu boletim na mesa e a primeira frase que eu ouvi dentro da minha casa, na minha adolescência: você é um fracasso. Eu tenho vergonha de você. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Ei, eu acreditei. Porque a palavra de pai e mãe é decreto. As feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. Aqui dentro pode ter pessoas que estão com o coração sangrando porque foram esfaqueados com palavras afiadas. Eu não conseguia passar de ano. Ninguém me perguntou por quê. Eu estava sofrendo na escola. Eu, adolescente, estava gordinho, e aí pegava no meu pé. Um cara ele apagava cigarro em mim. Me batiam na quadra, no meio de todo mundo. E aí, para eu não passar vergonha, não apanhar e não chegar em casa sujo, eu comecei a matar aula, matar matéria. E aí eu não conseguia fazer prova. Mas ninguém perguntou. Engoli sozinho. Casamento, primeira crise eu tinha certeza que ia acabar. Faculdade, entrei para fazer faculdade de contabilidade, mudei para administração de empresas, e aí da administração de empresas, pra você ter uma ideia, eu fui fazer ciências aeronáuticas, aí voltei para administração de empresas, teologia, que gastava 3 anos, foi para 4 anos, não conseguia entregar o final do curso. Não, uma confusão. Na minha cabeça, o meu inconsciente dizendo: você nunca vai dar certo em nada. Um dia eu chamei meu pai para conversar, abri meu coração, nós falamos, e o Espírito Santo nos curou. Eu entendi que a última palavra na minha vida não é do meu pai, não é da minha mãe, não é do pastor, é de Deus. Você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem. Quantas vezes, ao tratar e educar os meus filhos, veio no meu coração o desejo de vomitar o que foi depositado em mim. Mas eu não fiz. Você está entendendo? Minha casa precisa ser um hospi. Terceiro, esta casa estava lotada, sim ou não? Tem uma versão que diz assim: não havia lugar junto à porta, com crase ainda, à porta. Não é as portas, é a porta, no singular, ou seja, essa casa só tem uma. Pelo menos só menciona uma. Janelas pequenas, porta pequena, só uma. Casa pequena, está lotado. Imagina comigo, é deserto lá na Palestina. Óbvio que lá é um pouquinho mais ameno por causa do lago, mas mesmo assim é quente, não sei que época que era. Mas está todo mundo dentro de uma casa em pé, não tem conforto, não tem estrutura, não tem nada, está todo mundo em pé lá. Aliás, a minha Bíblia diz um pouquinho diferente aqui, acrescentares. Aqui depois de Heresiastes. Espera aí, deixa eu só achar aqui. O capítulo é 7.429. Relação dos itens que tinha na casa da sogra de Pedro. Está aqui, ó. Ar-condicionado em todos os quartos. Sofá reclinável. Bicama, tricama. Ó, Wi-Fi de alta velocidade. Televisão de 190 e 300 polegadas. Está aqui, ó. Ó, tudo com suíte, ó, tinha um ofurô, 2 piscinas aquecidas, olha, garagem para 4 camelos, tá aqui, ó, 4 camelos aqui. Tinha isso na casa de Pedro, sim ou não? Tinha, sim ou não? Por que ela está cheia? Por que ela está cheia? Já pensou se a nossa geração entendesse isso? Provérbio diz que é melhor você estar numa mesa que tenha só hortaliça, mas onde o amor esteja sentado, do que estar numa casa onde o boi gordo está na mesa, e com ele o ódio. Então não é o que você tem, mas é quem você tem. Uma casa que Jesus está, as pessoas querem estar lá. Tem gente que ele não quer voltar nem para a casa que ele mora. Gente, uma casa que Jesus está, a terceira marca dela é que ela é um refúgio. Ela é um abrigo, ela é um lugar onde você vai se refugiar das coisas da vida, do estresse, da correria. O seu desespero é voltar para casa. Eu já dormi, já fiquei em camas de pelo menos 23 países. Se Paraguai contar, 24. Mas a melhor cama do mundo
Primeiro, porque quem eu amo está lá, e é um lugar de paz. Segundo, porque ela tem o meu formato. Quando você olha para a minha cama e diz, uma gestante está dormindo aqui? Eu deito, ela diz, bem-vindo em nome de Jesus. Ah, que delícia. Uma casa é refúgio quando você quer voltar para ela. E para isso, eu e você precisamos trabalhar para que ela seja refúgio. Se Jesus é o príncipe da paz e ele decidiu viver nessa casa, tem que ter paz nela. Deixa eu te contar o que é refúgio. Eu não consigo, minha mente não para, então vamos lá. 3 da manhã, você está andando de carro, a gasolina acaba. Aonde? Tanto faz, onde você quiser. A gasolina acaba. Você desce do carro para procurar uma ajuda. Não tem gasolina, sozinho, 3 da manhã. De repente aparece um pitbull. A cabeça. Você lembra que viu no Discovery Channel que a mordida dele pesa 1 tonelada? E ele sorri para você. Na mesma hora veio uma voz do além. E você ouve claramente: eis que eu te digo, meu servo, vaza porque o bicho vai pegar. E você, ó, para que isso tudo, né? Não tem necessidade. E o pitbull pega. De repente, alguém que está dentro de casa ouve e abre o portão. Você ouve anjos cantando, aleluia. Quando você entra, que o portão fecha, o pitbull de fora, você de dentro. Esta casa foi um refúgio. O problema é que em algumas casas o pitbull já está dentro. A gente come estresse na rua, come estresse no trânsito, come estresse no trabalho e vomita onde? Onde é que a gente vomita? Por quê? Porque a gente confunde intimidade com desrespeito. Paulo, ao escrever a carta aos Gálatas, ele escreve para 4 igrejas: Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe. Estava tendo uma confusão lá na igreja. O que é raro de acontecer é confusão em igreja. É raro. Os muçulmanos têm os chiitas, a gente tem os chatos. Sabe o que Paulo diz para a igreja? Cuidado para que não vos mordeis e vos devorais. A gente está assim dentro de casa. Nunca tive uma geração tão chata como a nossa. Esta é uma geração que trata melhor cachorro do que gente. Ai, pastor, sou mãe de pets. Eu prefiro cachorro do que gente. Lógico, até eu. Se você quer ser feliz, irmão, larga esse homem, essa mulher, compra um cachorro, vai morar sozinho. Isso é felicidade. O cachorro não te liga. Por que você trocou minha ração? Não está nem aí, irmão, ele só come. Ele não pede a senha do seu celular. Quer ver que beleza? Pega seu cachorro, coloca na traseira do carro e fecha. Coloque ele lá no porta-mala, deixa ele na garagem lá, passar a noite. No outro dia de manhã, quando você abrir a tampa do carro lá atrás, ele está... Ai, que maravilha. Pega sua mulher e põe lá para você ver. A desgraceira que você vai arrumar. Satanás vai dizer, meu Deus. Deus vai olhar e falar, meu eu do céu. Você é louco, não compensa. Você sabe quem é que te forja, quem é que te amadurece? É esse ser humano que está do seu lado. Domingo eu preguei igual gente grande, nessas mensagens. Não, eu preguei mesmo, meu Deus, a glória. Eu queria entender, deixa eu abrir o parênteses, eu queria entender por que pregador pentecostal, tudo termina com A. Meu Deus.
Eu preguei, vai agora. Entrei no carro, falei, minha mulher, o que você achou? Ela falou, se você tivesse contado menos piada, dava tempo de fazer apelo. Ninguém aceitou Jesus. Por isso que as pessoas preferem cachorro. Porque gente afia, confronta, desafia. Filho amadurece. Casamento existe para quebrar o vaso, e os meninos para pisar nos cacos. Acaba com tudo assim. Quem tem filho pequeno, irmão, você não consegue namorar. Não dá. Esse fica dormindo. Quando você vai, acho que ele pensa, esse cara vai pegar minha mãe? Vai nada. Se ele é pequeno, ele não dorme. Não, e eu que tenho filho adolescente? O pequeno acorda, e o adolescente? Ele não dorme. Ele parece um zumbi dentro da casa. Mano, o que está acontecendo? Vai dormir, troço. Aí não tem outro jeito, tá ficando tarde, tá o casal lá, não tem nem intimidade direito. Tá lá... A veia vai explodir, morde a frunha. Se tiver um banheiro só na casa, tem que sair do quarto para ser bandido. Uma casa que tem Jesus é uma escola, é um hospital, é um refúgio, é uma escola, é um hospital, é um refúgio. Agora olha para cá, o texto diz que nessa casa houve glória a Deus. Nessa casa teve cura. Nessa casa se ensinava a palavra. E o Rei dos Reis estava lá para ser adorado. Qual é o lugar onde Deus está, Jesus está, tem cura, tem milagre, tem Bíblia, tem glória a Deus? Como é que chama esse lugar? Igreja. Sua casa é uma igreja. A gente secularizou, né? Minha casa, igreja. Ela, não, minha casa precisa ser uma igreja. Lá na nossa igreja nós temos os pequenos grupos, grupos de conexão. E quantas pessoas não querem? Eu participei de uma reunião agora, chamada Global Kingdom, com vários pastores. Sabe qual é o maior desafio hoje desses pastores que sentados à mesa, pastores de grandes igrejas e que trabalham em célula há muito tempo? As pessoas não querem mais, ninguém não quer reunir em casa, não quer ser massa, quer chegar na igreja, assiste o culto, consome, vai embora e não quer compromisso com nada. Eu fico pensando, será que essas pessoas em casa, será que há um ambiente de adoração na casa delas? Será que oram juntos? A maior declaração de amor que um homem pode fazer por uma mulher é orar por ela. Irmão, você quer ganhar o coração da sua esposa? Quer ver ela ficar doidinha? Quando você for deitar hoje ou lá na sua casa, quando você for deitar, deita de conchinha. Se o precisa deixar aproximar. Porque o pai me revela que tem irmã que essa noite não vai fazer sexo, vai fazer pilates. Quem entendeu, entendeu. Ou beija, coisa. Ou corta essa parte aí. Eu que não falo tudo que eu penso, senão... Até me perdi, deixa eu voltar aqui. Voltei. E mesmo assim eu não lembrei que era, então vamos lá. Quando você deitar com ela, você vai abraçar ela aqui, ó. Aí você vai bem no ouvidinho dela. E aí você vai chamar ela do que você está acostumado a chamar. Entendeu? Minha princesa, minha linda, inimiga da minha alma, o que você quiser, qualquer coisa. Você está acostumado. Abraça ela aqui. Aí você vai no ouvidinho dela, você vai falar uma frase muito excitante. Você vai dizer assim:
eu vou orar por você. Querido, você sai do nível de macho, você sai do nível de consumidor, você sai do nível de testosterona, você sai do nível de homem, você vai para o nível de sacerdote. E quanto mais ela admira você, mais ela quer se entregar a você. Quer ver sua mulher ficar apaixonada, ela passar na porta do quarto dos meninos e encontrar você lá de olhos fechados e orando, abençoando os meninos, ou à noite ou de madrugada? Minha casa precisa ser uma igreja, sabe? Desligar celular em volta, sabe? Precisa ser, tem um tempo. Tem um negócio para contar, não sei se eu conto, eu vou contar. É uma história que o pastor José contou, vou contar, estou nem aí. A pregação é minha, eu conto o que eu quiser, vamos lá. Não tenho que dar satisfação para ninguém. Lá em Goiânia, o povo, os crentes, põe adesivo para todo lado. Põe adesivo no carro, adesivo aí. Esse dia eu estava andando atrás de um carro, estava assim, se você ama Jesus, buzine. Eu buzinei. O irmão ficou tão nervoso que ele começou a profetizar, off the king, the power. Moço, ele só não falou que minha mãe era linda, o resto eu falei, irmão, você mandou buzinar, ué. Então tira o adesivo. Outro dia eu estava andando atrás de um Fiat Uno, 2 portas, que tem uma escada em cima, que nem o Satanás para. Ele tem uma escada, aí uma porta azul, uma verde, o Uno era amarelo, uma confusão. Pensa que ele vai amarrar de arame. Tinha tanta fumaça que eu falei, é um carro ninja, ele vai desaparecer na fumaça. Estava assim, presente de Deus. Parei no semáforo, olhei, fechei os olhos e disse, Senhor, se algum dia o Senhor quiser me dar um presente, desse aí não, Senhor, desse aí não, tá. Aí, só que teve uma irmã que ela não tinha carro, mas todo mundo pôs no frasco para ela, pôs no muro da casa dela. Ela escreveu assim, ó, esta casa pertence ao Senhor Jesus. E é bonita a frase. O vizinho não gostou. Não. O vizinho chamou a esposa e disse, ó, eu nunca entrei numa igreja, não conheço Jesus, nesta Bíblia eu nunca li não. Mas o Jesus que eu já ouvi falar nessa casa, ele não está não. Essa mulher é doida, ela é pichuruca, ela é biruleigo, ela não é normal. Ela não é normal. O marido dela saiu para comprar um leite, tem 10 anos. Talvez não achou a marca, nunca voltou. Os filhos não saem do quarto, não quer falar com ela. O cachorro, ele mesmo se prende na casinha. Ela tinha um bem-te-vi, ele voou. O papagaio não voou porque ela cortou a asa. Eu vi, ele foi embora a pé. Ele foi embora. Ele foi embora a pé. Aí ela foi para a igreja falar no mistério lá na igreja. Ela foi, aquele cabelão, aquele saião, assim, aquele blusão, aquele biblião, aquele linguão. Aí ela foi para a igreja falar em língua lá. Foi lá, the off, the king, the power. Foi lá falar em língua na igreja. Encomendei couve e mandaram alface. Ela está lá na igreja falando em língua, negócio, e orando e tal. Quando ela voltou para casa, o vizinho tinha escrito outra frase embaixo da frase dela. Ela ficou assustada, estupefata. Porque estava assim, esta casa pertence ao Senhor Jesus. Ele pôs uma vírgula e escreveu. Ficou assim, ó, esta casa pertence ao Senhor Jesus, vírgula, mas está alugada para o diabo. Um dos pensadores da igreja disse assim, ó, uma família bem ordenada, que vive os princípios do Evangelho, fala muito mais alto em favor do Evangelho, do que todos os sermões que a gente consiga pregar. Está vendo como é que está o Brasil? O
caos. Talvez que a gente precisa parar de pregar um pouco e de viver um pouco mais. A distância entre o que você prega e o que você vive revela seu caráter, sua essência. Uma casa que tem Jesus tem que ser uma igreja. Agora, uma casa que tem Jesus é um lugar que tem muita fé. Quando quebraram o telhado, a Bíblia diz, e Jesus vendo a fé deles. Como é que vê fé? Jesus vê umas coisas, né? Em João 6 diz que ele viu que o povo estava com fome. Como é que você vê? Mas crente com fome é fácil você ver. A cara dele conta. Agora, Jesus viu fé. Como que ele viu fé? É simples. Uma casa que tem Jesus tem que ter fé, sim ou não? A única coisa que impressionava Jesus na Bíblia era a fé. Você não vai ver Jesus elogiar nada agora. Quando a pessoa trazia uma fé relevante, ele dizia, homem, grande é a tua fé. Mulher, a tua fé será contada em todos os lugares onde esse evangelho for pregado, porque a fé conectava Jesus ao coração das pessoas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que Jesus viu fé? Jesus está pregando, ele está falando, ensinando. De repente, arrancaram uma parte, quebraram o telhado, fizeram um buraco, tem poeira caindo, tem um cara com a maca aqui, ó, pendurado no lençol de cabeça para baixo. Tem 4 homens, um rasgou a roupa, o outro está suado. Tem 5 homens. Quando Jesus viu a atitude, a Bíblia diz, é fé. Porque a fé sem obras. Às vezes atitudes de fé precisam mover-se em direção a algo. Olha para cá. Psiu. Telhado quebrado, paralítico inteiro. Telhado inteiro, paralítico quebrado. Então, às vezes, para que o meu paralítico levante, eu preciso quebrar o que você está disposto a quebrar para as paralisias cessarem? Quebrar o orgulho para pedir perdão? Pastor, estou com problema financeiro, eu quebro o telhado? Não, o cartão de crédito, falei, né? Pastor, eu estou sendo cercado, tentado, está me mandando mensagem, fica me chamando, eu quebro o telhado? Não, bloqueia! 2017, eu vivi o auge do meu ministério de tirano, viajava e pregava, cheio de coisa. Um dia o Espírito Santo falou para mim assim, rapaz, você prega muito e vive pouquinho, né? Você fala para a família e não fica em casa, aí é fácil. Aí eu tomei a decisão, vou quebrar o telhado. Eu fiquei 4 finais de semana em casa, perdi 60% da minha receita. A vida não tem ganho sem perdas, eu perdi receita. O que você acha que eu ganhei ficando em casa? O que você acha? Falei, alguém tem coragem de falar? O que eu ganhei ficando em casa? Tempo com a minha família, tempo com os meus filhos, beijo na boca. Sim ou não? É. Descobri que meu vizinho chamava Ricardo. O que é, gente? Não, o cara é gente boa, só que eu não conhecia. Aí de ficar em casa, falei, Ricardo. Eu falei, ô querido, Satanás é você, a paz do Senhor. Uma casa que tem Jesus, ela tem que ter muita fé. Quando o paralítico chegou na frente de Jesus, olha para mim, não tinha 4 homens descendo ele? Tinha 4? O que eles queriam que Jesus fizesse com o paralítico? O que eles queriam? Que curasse. Aí Jesus olha para ele e fala assim, está perdoado. Acho que os caras olham e falaram assim, não. Aí você me quebra. E tem gente que não tem a referência e está tudo certo. Aí me quebra também, se você não... Não, se vocês não for ver TikTok, irmão, não vai compensar eu pregar. Da próxima vez que eu vier, por favor, dá uma passada no TikTok antes de eu vir ouvir a mensagem. Porque tem uns memes muito edificantes. Sabe o que Jesus está me ensinando? Antes do milagre, tem que ter perdão. Está cheio de casamentos se arrastando porque não tem perdão. O Espírito Santo diz na minha alma que dentro de mulheres, se você foi abusada na sua infância, na sua adolescência, a sua vida sexual é um caos. E seu marido sofre e não sabe, mas você nunca se libertou de amarras lá de trás. Quantas pessoas que arrastam dentro de casa em todas as áreas porque não conseguem perdoar.
Perdoar é perder no ar, é deixar voar, não é trazer para perto, é soltar, é deixar voar, porque quem não perdoa dorme com o inimigo todos os dias. C.S. Lewis disse que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que você tenha que perdoar alguém. O pai do filho pródigo colocou uma sandália nele, dizendo: aqui em casa você é filho, não é escravo. Às vezes a gente fala que perdoou, mas não calça a sandália. Fica relembrando o outro das coisas. Perdoar é rasgar a promissória para eliminar as cobranças. Perdoar. A Bíblia diz que Jesus mandou o paralítico levar a maca para casa. Para onde? Para quê, se ele não vai usar? Não é verdade? Aquele troço velho ele não vai usar mais. Ou joga fora, dá para outro paralítico? Não, leva para casa. Pastor, por quê? Porque além de perdão, uma casa que tem Jesus, olha isso. Você imagina comigo esse paralítico curado, 5 anos depois, ele está casado, ele está bem, os camelos estão na garagem, ele está felizão. Ele vai levantar todo animado, né? Fazer yes, 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 yes. Ele levanta e tal, era tudo certo. E tal. Quando ele vai passar na sala, tem uma maca velha, suja, enrolada no canto da parede, o cérebro dele. Nunca se esqueça de onde você saiu e quem te tirou. Porque uma casa que tem Jesus tem gratidão. A ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. Deus ama pessoas gratas. Porque a ingratidão quebra a ponte do favor. Ser grato. E por último, uma casa que tem Jesus tem gratidão, mas por último, uma casa que tem Jesus tem milagre. Amém? O homem não foi curado? Então uma casa que tem Jesus tem que ter o quê? Milagre. Tem um cara se arrastando? Tem, porque uma casa que tem Jesus, mesmo tendo Jesus, de vez em quando alguém vai se arrastar. Você pode ficar tranquilo que se você olhar a sua vida hoje, a roda da sua vida, nem tudo está certinho. De vez em quando a relação do casal se arrasta, de vez em quando algumas coisas, as finanças, relação com o filho. Meu filho hoje ele tem 18 anos. Quando nós mudamos para Londres, ele sofreu muito bullying, muito. E quando nós voltamos para o Brasil, o meu filho mais velho ficou em Londres. Era meio que o vínculo dele, a referência dele, ele perdeu isso. Ele chegou na igreja muito depressivo, em Goiânia, em 2021. Ele ficou 1 ano sem falar com ninguém. Comigo e com a mãe era só sim e não. Não falava com ninguém, não conversou com ninguém, reprovou na escola e foi um caos. Por 2 anos, eu ouvia meu filho dizer para minha esposa: onde é que meu pai vai pregar hoje? Tal culto, tal horário. Por que ele perguntava? Para não ir. Jesus pode estar na sua casa, nem tudo vai ser perfeito. Paralisias vão surgir. Eu conquistei ele num abraço. Eu trouxe para perto. Orei tanto que o Senhor inquietou meu filho mais velho para voltar. A igreja, com o amor e com os grupos menores e com as coisas que fomos construindo, ele foi sendo curado, foi sendo curado, foi sendo tratado. Eu trouxe para perto, eu trouxe para perto. 3 anos depois, ele era outra pessoa. Um dia eu chorei muito quando ele disse: mãe, onde meu pai vai pregar? Seu pai vai pregar às 19 horas, tal lugar. Meu filho sentou na frente, pegou um caderno. Hoje ele que faz os cortes do meu Instagram. Ele cuida do meu YouTube. Ele está estudando apologética, ele gosta dessa matéria. Ele fala inglês, então tem alguns pastores apologetas americanos. Ele está estudando e ele comenta comigo, ele conta. Eu fico vendo e falando: gente, a paralisia dele cessou, a paralisia é outra. Uma casa que tem Jesus, tem gente que de vez em quando se arrasta. O que me preocupa é coisas que se arrastam para sempre com Jesus lá dentro. Uma hora tem que parar. Como é que está a sua casa? Em 2017,
eu estava vivendo uma época muito boa. Por isso que eu agradeci o pastor Josué, porque, para você ter uma ideia, em 2017 eu preguei no congresso do pastor Josué. Em 2017 eu preguei no congresso do pastor Luciano Subirá. Eu preguei na igreja do pastor Silas Malafaia, no congresso de jovens. Eu preguei em 2 eventos do pastor Cláudio Duarte. E aí eu comecei, portas foram se abrindo e eu estava feliz. E eu pensei, agora para o próximo ano eu vou viver algo muito extraordinário. Montei um escritório e tal. E Deus começou a falar de uma mudança geográfica. Começou a falar. Eu falei, meu Deus, eu não gosto muito de mudança. Aí, o Espírito Santo falando isso ao nosso coração. Eu acredito em palavras proféticas. E não é qualquer pessoa, lógico, mas eu acredito na palavra do conhecimento. Eu sei que as coisas foram funilando, um processo de expulsão chegou, não estava fácil para nós, e um dia Deus levantou uma profetisa. Sabe o que é as irmãs do coque? Eu fui na igreja, ela pulou bem no meio do corredor, veio na minha direção. Eu falei, Ih. Aí eu comecei a confessar coisas que eu nem tinha feito. Eu só falei, Senhor Jesus, tudo bem. Do nada ela olhou para mim e falou assim: você vai receber 3 propostas. Por que tudo isso? Deus queria que eu voltasse à raiz, à essência. Eu estava fazendo, mas eu tinha deixado de fluir. A gente aprende a fazer. A gente sabe a hora de colocar as pessoas para chorar, para rir. A gente usa técnica, se quiser. Tem gente que faz isso, usa PNL. Eu queria voltar ao primeiro amor. Deus disse, então vou te dar uma oportunidade. Aí usou ela, você vai receber 3 oportunidades. Deus falou que é para você aceitar a 3ª. Tá. Cheguei em São Paulo, fui numa conferência, estava sentado só para assistir a conferência. 2 pastores de uma das maiores denominações do Brasil, que eu sempre sonhei em estar, me fizeram a proposta. E enquanto eu ouvi, eu pensava, por que não é a 3ª? Aí veio a 2ª, melhor ainda. A 3ª, eu estou em casa, um amigo meu me liga de Londres e disse, olha, meu pai está passando a igreja para mim, meu casamento não deu certo, eu preciso de ajuda, eu queria que você viesse, meu pai já está com 70 anos, e agora eu vou assumir aqui o projeto, eu queria que você viesse para me ajudar. Não tem salário, você não vai ter carro, a gente consegue no máximo, com o recurso de hoje, alugar um flat, aqui perto aqui da igreja, 60 metros quadrados, você vem com a sua família, seus meninos vão para a escola pública, e seja o que Deus quiser. Eu falei, vou. Ele falou assim, do Neida, assim, eu falei, Eu fui, achando que ia ser um morango do amor. Mas a vida do crente não é um morango. Com 3 meses, o dinheiro que eu tinha de reserva acabou. No mesmo dia que meu dinheiro acabou, meu filho do meio, o que estava com depressão, ele quebrou o nariz, caiu. A polícia levou meu carro porque a documentação estava errada, eu não sabia. O irmão tinha me emprestado um carro. Aí fiquei sem carro. Meus filhos começaram a sofrer bullying na escola. O pequenininho, que ele estava com 8 anos, ele falou, pai, não me deixa aqui na escola não, porque quando eu entro aqui, entra uma tristeza dentro de mim. Ele não conseguia pedir para ir no banheiro, passava mal. O outro, eles pegaram ele, colocou no meio da quadra e tirou a roupa dele no meio de todo mundo. O outro, eles furavam ele com lápis. Eu sei que foi um caos na minha vida. E em Goiânia eu tinha um culto com 2.000 pessoas. Lá o meu culto dava 12. Igreja pequena, com 40, 50 pessoas. Eu que agora pregava em conferências assim de casais, fui cuidar de 4 casais dentro de uma sala. Não é errado, só que quem é homem sabe disso. Você chega a um ponto e depois você zera e começa tudo de novo. Lá, eu conheci um homem chamado Orseni, de 70 anos. Pastor raiz, sabe aquele pastor antigo? Sabe, da Assembleia de Deus, já com 40 anos de pastoreio. Ele me desintoxicou do sistema. Ao ver um pastor de verdade, cheiro de gente, cheiro de ovelha, não tem preguiça, levanta de madrugada e vai não sei aonde, busca não sei quem, ajuda. Sabe aquele pastor assim que é pastor? Eu e minha mulher assim, apaixonados, falei, gente, existe
homem de oração, de jejum, biblinha debaixo do braço, e vai, e visita, e vai. Falei, meu Deus. Foram 3 anos. Só que eu tive muitas perdas. E um dia, eu comecei a me culpar por tudo que meus filhos estavam passando. Normal, né? Comecei a me culpar. Eu olhava. Aí você esquece da promessa, esquece do propósito. Eu comecei a falar, gente, eu fiz coisa errada aqui. E comecei a me culpar. Aí, primeira frase que veio na minha mente: a minha esposa vai ser muito mais feliz se eu não estiver aqui. Que loucura, né? Meus filhos vão ficar muito melhor se eu não estiver. Comecei a engordar e pensar, eu sou um peso, eu sou um fardo. Hoje eu estou com 49, eu estava com 43 anos, 44 anos, e me achando um velho fardo, carregado, pesado. Não queria estudar, não queria ler, não queria preparar mensagens, não queria pregar, não queria falar com ninguém. Um dia minha mulher acordou assustada, porque era 3 da manhã. Você sabe por que ela assustou? Porque eu estava esmurrando meu peito com toda a força que eu tinha, de ódio de mim. Ela sentou no chão, pôs eu no colo, orava e cantava. Porque quando um cai, o outro vem e levanta. Isso é casamento. Para resumir, eu demorei 1 ano para olhar nos olhos dela e dizer: eu preciso de ajuda porque eu estou com depressão. Mas o pastor Mac, mas um pastor com depressão, um pregador, não é ele que é um engraçadinho com depressão? E as crenças? Demorei tempo para pedir ajuda. Aí remédio, terapia, resultado, nada, não mudava. Um dia eu saí a pé, numa rua principal de Londres, sozinho a pé. Eu andei 2 horas no frio. Eu orei por 2 horas, Deus, me leva. Eu não tinha coragem de tirar minha vida, falei, Deus, me mata, me leva, me mata, me leva, eu estou doente. Eu fiz coisa errada, agora eu não sei para onde eu volto. Eu perdi tudo, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho nada, eu não tenho nada, acabou tudo. Se eu ficar aqui, não sei o que é que eu faço, eu não sei para onde eu vou. E perdido, eu falei, Deus, acabou, me leva, orei aquilo. Minha esposa sofrendo, um dia eu cheguei em casa e eu só ficava deitado, blackout, fechava as cortinas, e ela foi orar no quarto ao lado, colocou as 2 mãos na parede e disse: Deus, o Senhor tem prometido para nós uma multidão, mas o Mark está doente. A gente não consegue. Cura ele, porque eu já estou adoecendo, eu não consigo mais. Enquanto ela falava, o Espírito Santo me inquietou. Peguei meu celular, eu estava lá no meu quarto. Do nada, levantei, abri no YouTube, tirei o volume, porque eu não queria ouvir nada, e digitei Mark Anderson. Aí apareceu eu numa conferência. O YouTube foi sugerindo, eu fui passando. O Espírito Santo começou a dizer: esse da cama é o do processo, esse aqui é o do propósito, esse é o do teste, esse aqui é o que foi aprovado, esse é o que passa, esse é o que fica. E ele foi falando, e ele foi falando, e aquilo foi queimando dentro de mim assim. Falei, gente, o que é que eu estou fazendo? O que é que está acontecendo? Eu levantei, quando eu coloquei a mão na cortina para abrir, que a luz entrou no quarto, minha esposa entrou chorando, olhei para ela e disse: hoje foi o último dia que você me viu deitado aqui. Deus está me levantando. Voltamos para o Brasil. Meu filho mais velho ficou. Eu, minha esposa, os 2 outros filhos e 3 malas. O que mais? Nada. Depois de 1 mês, os amigos, vamos reunir, montar uma célula. Aí montamos um pequeno grupo. De repente fomos crescendo. Igreja não abre, ela nasce, ela nasceu. Foi crescendo. 1 ano, 2 anos, o meu filho foi curado.
No terceiro ano, meu outro filho voltou e a coisa foi mudando, e foi crescendo, e foi prosperando. De repente, a multidão que o Espírito Santo havia falado estava ali. Gente ferida de todos os lugares, sendo tratada, curada. Um projeto social. Hoje eu tenho 10 gabinetes odontológicos, eu tenho um supermercado solidário, uma farmácia solidária, tenho mais de 100 pequenos grupos. Um projeto de discipulado. Várias escolas na igreja, só curso, nós colocamos 65 cursos na igreja para poder ajudar as pessoas a serem discipuladas. Um negócio assim, tem 55 frentes de trabalho, uma loucura, aquela coisa. Eu falei, e aí? Um dia o pastor Jackson, de Londres, me ligou. Rapaz, vem pregar aqui numa conferência de homens. E o medo de voltar lá? Eu falei para ele, vou nada. Minha mulher falou, você é um homem ou um saco de batata? Eu falei, 3 sacão sim de batata. Assim. E fui. Disse em Londres, outra pessoa. Agora você imagina, a cidade, para mim, a cidade mais bonita do mundo. Sabe quando você tira a lente? Vi com outros olhos. Fica bonita. Que lugar maravilhoso. Um lugar de paz. Fiquei num hotel, nunca tinha ficado num hotel. Falei, Satanás, queria me humilhar, chupa essa manga agora. Pastor Jackson arrumou uma van para levar a gente do hotel para a igreja, da igreja para o hotel e tal. Aí estava o jogador de futebol William, aquele que jogou na seleção. Estava o Thales Roberto, estava o pastor Marcelo Tocha, estava o Leandro, que é o esposo da cantora Gabriela Rocha. Ele foi lá falar do testemunho dele de emprego. Foi todo mundo numa van. E um dia, no domingo, eu fiz. Falei, cara, do nada, só os caras top. Eu aqui, fiquei pensando, rapaz, que massa, né? Fiquei desfrutando. Falei, cara, que legal. Os caras de Deus e conversando e tal. Ele falou, olha onde Deus me colocou. De repente, a van freou. O motorista falou, gente, desculpa, eu não sabia. Tem um desvio. Eles fecharam aqui, como é domingo, fecharam para arrumar aqui. Nós vamos ter que desviar. Aí ele virou. Gente, adivinha em qual rua ele entrou? Ele entrou na rua que eu tinha pedido Deus para me matar. Quando ele entrou, que a van foi andando, eu desabei. Choro. Thales disse, você está bem? Eu falei, cara, não é de tristeza que eu estou chorando, não. Deus está falando comigo. Sabe o que Deus falou comigo aquele dia? Porque eu gritava, Deus me mata. E Deus ficou em silêncio. Por que ele ficou em silêncio? Porque na cabeça dele, no coração de Deus, ele dizia assim, ô filho, não pede isso não. Não vou nem te responder, porque se você soubesse com quem você vai passar nessa rua, daqui 3 anos, como vai estar o seu casamento, como vai estar a promessa que eu te fiz, como vai estar os seus filhos, como vai estar as suas finanças, como vão estar tudo aquilo que eu te prometi, você não me pediria. Vou te responder com silêncio, porque assim como o seu coração trabalha sem que você o ouça, eu estou em silêncio, mas eu estou trabalhando em seu favor. Eu queria que você se colocasse em pé.